Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de renda fixa, renda variável e derivativos, que é um conteúdo ultra, giga, mega importante para você na tua aprovação. Vale lembrar que aqui na Top eu libero para vocês, eu como um paizão, libero para vocês 7 dias grátis, de graça, dado de presente, para você testar todos os conteúdos aqui de primeira, tá? Nesses 7 dias grátis, cara, tem coisa pra caramba, porque tem as mais de 20 mil questões comentadas no simulado, tem as minhas aulas aos outros professores das outras matérias, tem inteligência artificial, tem os professores certificados para tirar todas as suas dúvidas do conteúdo, blá blá blá, todas essas coisas que você precisa saber. Então, realmente, para você testar, tá? Não é aquele teste de 7 dias grátis, galera. Vai, entra lá e tem uma aula liberada para dizer do prazo, tá? Aqui tá tudo liberado para você passar, ó, de primeira. Essa aqui é a minha grande missão, tá? E a Mima tá liberando aqui várias mudanças, onde o mais importante é entender o conteúdo. Então, essa aqui é a minha missão. Justamente por isso que eu libero essa aula aqui grátis, dada para você, beleza? Pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre a formação da taxa de juros no Brasil, né? Bom, o que é juro? O juro é uma palavra que representa, basicamente, a gente pode definir aqui como o preço do dinheiro no tempo. Então, basicamente, o juro é o preço do dinheiro no tempo. Dado isso, eu te faço uma super pergunta importante, tá? Olha só. Você prefere receber 10 mil reais hoje ou você prefere receber 10 mil reais daqui a 30 anos? Qual que vocês preferem? Responde aqui no chat pra mim, ó, ou se você tá vendo reprise, responde aqui nos comentários, né? Você prefere 10 mil reais hoje ou 10 mil reais daqui a 30 anos? Bom, dito que o juro é o preço do dinheiro no tempo, a gente pode imaginar aqui que a gente pode deixar esses 10 mil reais em uma aplicação. Concordam comigo? E essa aplicação aqui vai render, obviamente, os juros. Bom, os juros são o valor do dinheiro no tempo e no Brasil a gente tem uma coisa mega importante chamada de taxa Selic. Bom, a taxa Selic é o que a gente chama, né? A taxa Selic meta, né? A taxa Selic meta é o que a gente chama de taxa básica de juros. Ou seja, é através dessa taxa básica de juros aqui que vai remunerar tanto os investimentos, como vai remunerar aqui também os empréstimos. Empréstimos, né? Vai remunerar aqui também os empréstimos, né? Poxa, se você pegar um empréstimo, hoje é um empréstimo caro, porque a taxa Selic está lá em cima, né? A taxa Selic faz com que os investimentos de renda fixa rendam mais também. Bom, e a gente começa a se perguntar como que é formada essa taxa básica de juros, né? A taxa Selic. De onde que ela vem? Bom, a taxa Selic vem de uma parte para remunerar o capital. Remunerar o capital. Bom, então a gente tem que saber que se eu estou colocando um dinheiro emprestado, poxa, esse dinheiro aqui tem que ser remunerado, ele tem que ser pago. Se eu estou pegando um empréstimo, esse dinheiro aqui tem que ser pago, tem que ser remunerado, né? Essa aqui é uma parte, tá? Outra parte muito importante aqui no Brasil é a inflação, né? E quando eu comentei com vocês aqui, se você prefere 10 mil reais hoje ou daqui a 30 anos, como a Bruna respondeu e o Giovanni responderam e a Sabrina responderam, obviamente você prefere esse dinheiro hoje. Não só porque a gente vai remunerar o capital, como existe inflação.
Por que eu falei de 30 anos? Eu estou gravando, né? Estou fazendo essa live ao vivo hoje às 20 horas e 6 minutos, dia 2 de dezembro de 2024. Bom, 30 anos. O Plano Real, ele surgiu em junho de 1994. Então percebe que a gente mora num país em desenvolvimento, com instabilidade política, fiscal, legal. Eu não sei o que vai ser do Brasil daqui a 30 anos. Até porque há 30 anos a gente praticamente nem existia o real. Então, a inflação é o aumento generalizado dos preços. Basicamente, R$1 em 1994, minha vozinha me dava, eu subia o morro lá em Curitiba, que eu montava lá no bairro, comprava um pão para toda a família, sobrava troco, comprava bala e devolvia troco para minha avó. Hoje, com R$1, você vai lá no mercado e compra nada. E sabe por que você compra nada? Porque durante esses longos anos, o real teve aqui uma inflação acumulada do Plano Real, inflação de mais ou menos 708%. Isso significa que R$1 em junho de 1994 vale hoje, em 2024, mais ou menos 12 centavos. Com 12 centavos, você realmente não consegue comprar um pão em 1994, muito menos hoje, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, né, vocês que me acompanham aqui há um pouco mais de tempo, sabem que eu sou fã pra caramba de carros, né? Bom, existe um modelo da Volkswagen, né, marcou a época, que era o Santana GLI. Um Santana GLI em 1994 custava mais ou menos R$25 mil. Coincidentemente, 30 anos depois, tem um carro da Volkswagen, que é o Jetta GLI, que custa, pasmem, R$250 mil, né? Então, isso aqui é uma das percepções de que o valor no tempo o dinheiro no tempo tem valores diferentes, porque muitas coisas vão acontecer na nossa vida na inflação. Ah, Kleber, mas o país do Brasil é uma droga. Não, cara. A Venezuela tem uma hiperinflação que é mais de 700% ao ano. A Argentina ainda teve, no ano passado, mais de 1000% de inflação. O dólar, que é o dólar, também tem inflação. Óbvio que o dólar tem uma inflação muito menor do que a inflação do Brasil, mas o dólar também tem uma inflação. Por isso que comprar dólares e deixar embaixo do colchão não é um investimento. Você tem que fazer uma aplicação financeira em dólar para se proteger da inflação lá também, né? Bom, e aqui a gente tem duas grandes vertentes para entender a formação de taxa de juros no Brasil. São os dois grandes ápices, né? Então, a gente tem a remuneração de quem está correndo o risco, a remuneração, e a gente tem na outra ponta aqui a inflação, ok? Mas não são somente esses dois aspectos aqui que são importantes na hora de a gente definir a formação da taxa de juros no Brasil. É possível dizer aqui que a gente tem três grandes campos, tá? Quanto que custa o dinheiro? A gente tem que olhar, primeiro, os impactos na taxa de juros direto, né? Qual que é o custo de oportunidade? Bom, a gente está falando hoje que a inflação está... A taxa de juros, vamos arredondar aqui para 10%, só para facilitar a nossa vida, tá? Bom, se a taxa Selic está em 10%, isso significa, basicamente, que eu posso entrar lá no site do Tesouro Direto, escolher o Tesouro Selic, que é um título pós-fixado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que vai me render 10% ao ano. A grande pergunta sempre vai ser a seguinte: vou abrir um negócio, uma padaria, uma concessionária, uma construtora. Isso me rende pelo menos 10% ao ano? Por quê? Se isso aqui não vai me render pelo menos 10% ao ano, cara, vale eu abrir uma empresa, ter problemas com funcionário, com fiscalização, com, cara, um monte de coisa. Eu posso deixar o dinheiro e literalmente sentar em cima dele? E claro que não. Então, o custo de oportunidade vai influenciar a taxa de juros. A inflação vai impactar o quanto vai ser a taxa de juros. E um dos problemas que pouco se fala aqui no Brasil
sobre quanto custa o dinheiro, ou seja, o que a gente vai levar em consideração para definir a Selic, é um problema seríssimo no Brasil e que pouco se fala, é sobre o risco da Argentina, né? O risco da Argentina, que é o risco de crédito. Isso aqui é uma coisa que encarece pra caramba pegar dinheiro emprestado no Brasil. E por que eu brinco de risco Argentina? Gente, porque os argentinos não pagam as contas. E não é pegar no pé deles só porque eu sou catarino, não, cara. A Argentina já deu mais de 10 calotes na dívida pública da Argentina, cara. Então eles realmente não pagam, tá? Tem um histórico comprovado de que os argentinos não pagam as dívidas públicas. Só que no Brasil, por mais que a gente não tenha um histórico tão grande de calote das dívidas públicas, a gente tem um histórico muito grande de calote das empresas e das pessoas. Tenho certeza que vocês já ouviram falar aqui de que depois de 5 anos a dívida caduca, não é verdade? Bom, e a pessoa está lá, toma muito de empréstimos que ela não tem como pagar, em vez de ficar desesperada, que ela vai ficar pro resto da vida, isso não, cara, todo mundo já tem informação. Não, é só esperar 5 anos que daí some. Outra, você cobrar a dívida de alguém no Brasil é terrível. Quantas e quantas vezes você já viu que a dívida está com desconto de 98%? Ai, Kleber, os juros são abusivos. Sim, os juros são abusivos. Mas é aquele negócio da faca de 2 gumes, né? A faca de 2 legumes. Cara, é abusivo? Sim, é abusivo. Por quê? Porque a empresa não tem como cobrar do cara. Tem países que se você não paga, você é preso. No Brasil, dá 5 anos, ó, lavou, tá novo. Cara, então isso aqui impacta também, consequentemente, o risco de crédito. Se tem um risco grande de eu emprestar o dinheiro para alguém e não receber de volta, porra, aí eu vou cobrar mais caro, né? E a gente já vai falar um pouco sobre isso aqui do risco de crédito, tá? Além do risco de crédito, existem outros riscos, mas esse aqui é o que mais impacta, tá? Tem também uma visão do mercado, né? Bom, quem vai emprestar dinheiro, que é lucro. Seja eu que vou emprestar dinheiro, sei lá, eu para qualquer pessoa, ou um banco que vai emprestar dinheiro para alguma pessoa, ele está usando o quê? Lucro. Se não for ganhar dinheiro, eu vou ficar com o dinheiro para mim ou vou gastar. Né? Então, o banco precisa de lucro, a instituição financeira precisa de lucro. Tem também uma oferta e demanda de crédito. Né? Vocês já ouviram falar daquela lei básica da economia, né? De que quanto maior a oferta, menor o preço. Se a oferta está pequenininha, poxa, o preço é alto, né? Então, imagina lá que a gente tem R$1 trilhão para emprestar. Então, os juros serão baixos. Agora, se a gente tem 1 milhão para emprestar para toda a população brasileira, os juros serão altíssimos, né? Porque tem pouco dinheiro para emprestar para a população brasileira como um todo. Né? Então, oferta e demanda e também aqui os custos operacionais, tá? Quando a gente fala lá no módulo 1 sobre o sistema financeiro, que a gente fala dos tipos de banco, né? Tem o banco comercial, o banco de investimento, o banco múltiplo. O banco múltiplo serve para diminuir os custos operacionais. E quando a gente fala de diminuir os custos operacionais, a gente está falando sobre isso, né? Qual que é a visão do mercado, né? Porque, poxa, é muito lindo no papel, né? Se a gente olha aqui do meu exemplo imaginário, que a taxa Selic está em 10%, teoricamente, vai ter o lucro aqui, a gente podia dizer que o empréstimo ia custar 15% ao ano. O que na real não é verdade, né? O empréstimo vai custar aqui muitas vezes 30% a 500% ao ano. Você vai olhar o cheque especial, ele custa 500% ao ano, né? São coisas realmente malucas, né? Então, por quê? Custos operacionais, oferta e demanda, o lucro das instituições, tá? Mas o muito tá nesse custo operacional. Por que que tem um custo operacional tão grande? Porque tem muitas regulações para seguir no Brasil e porque você não consegue cobrar as pessoas, né? Se a pessoa não quiser pagar, ela não vai te pagar e pronto, né? É assim que funciona no Brasil, né? E tem também uma visão macroeconômica, né? Agora a gente tem aqui a eleição do novo presidente do Banco Central, o seu Galípolo lá, né? E ele tem que levar em consideração N coisas. Não é simplesmente, vou botar a taxa de juros que eu quiser. Os empresários pressionam de um lado, os empregados do outro, o governo de um, empresário do outro. Cara, é muita pressão ser um presidente do Banco Central. Só que ele tem uma responsabilidade, ele tem uma
lei, a lei 175 lá que ele tem que cumprir a meta de inflação. Se ele não cumprir, olha só, se você pegar dinheiro emprestado e não pagar, você vai para a CPC, mas no limite não dá nada. Agora, se o presidente do Banco Central não cumprir a meta de inflação, ele pode até ser preso. Olha que louco. Então ele tem que levar em consideração várias e várias coisas. Ele vai levar em consideração as expectativas econômicas, a conjuntura internacional e com base nisso aqui ele vai desenvolver a política monetária do Banco Central, né? Política monetária é oferta, ou seja, quanto dinheiro ele vai ofertar para o mercado. E aqui já tem uma aula disso aqui também, né? Tem uma playlist bem grande, deve ter um link aqui em algum lugar, a galera manda para vocês aqui no chat também, nos comentários, bababá, sobre isso, tá? Então, isso aqui é super importante, né? E aí, a taxa de juros vai influenciar tanto as empresas como no governo. Por quê? Pensa bem, se a gente tem uma taxa de juros de 10% ao ano, eu vou fazer um investimento, vou ganhar 10% ao ano. Vou fazer um empréstimo, vamos supor que seja o dobro, né? O empréstimo vai me custar 20% ao ano. Agora, e se essa taxa de juros for para 15% ao ano, e aqui for para 30% ao ano? Isso aqui vai influenciar bastante na economia. E sabe por quê? Ó, vem comigo aqui para o quadro negro, tá? Imagina a seguinte situação. Você tem hoje 10 mil reais. Então, vocês decidiram aqui que vocês queriam receber lá os 10 mil reais hoje e não daqui a 30 anos, tá? E aqui a gente tem o chamado cenário 1. A taxa de juros da economia é de 2%. Então, se você fizer aqui uma aplicação durante um ano, você vai ganhar incríveis 200 reais. Então, você vai ter aqui ao final de um ano 10.200 reais. Você tem a opção de pegar esses 10 mil reais, fazer uma aplicação financeira durante um ano para ganhar 200 reais, ou você pode comprar um iPhone. E a gente tem um cenário 2, onde você vai fazer uma aplicação também, só que a taxa de juros, vamos supor que seja de 20%. Olha que louco, agora em um ano, essa aplicação vai te dar 2 mil reais. 2 mil reais. E você vai ter, ao final de um ano, 12 mil reais. Aí a pergunta que eu te faço é, por favor, ó, escrevam no chat, tá? Escrevam no chat. Você prefere ganhar 2 mil reais da sua aplicação financeira num ano ou comprar um iPhone? Bom, eu, no cenário 2, com certeza iria preferir a aplicação. Agora, aqui no cenário 1, para ganhar 200 reais, eu talvez iria no iPhone, né? Então, percebe que quanto maior a taxa de juros, menos a gente gasta. E se menos a gente gasta, menos inflação a gente tem. Tá bom? Então, esta aqui é um pouco da lógica, né? Ó, o Inimigos do Futebol também ia nos 2 mil reais por ano, né? Eu com certeza ficaria, tá? Ó, olha que legal o depoimento do Maicon. Parabéns, Maicon. Aprovado na CEA quinta-feira passada. Parabéns, meu brother. Mérito só seu, né? Eu só venho aqui contar umas piadas, né? Quem estuda é você, tá? Bom, e aí, gente, quando a gente começa a falar aqui de renda fixa, que é o grande foco da aula de hoje, até agora era quase que uma grande introdução para você entender aonde que a gente estava chegando. Todo e qualquer título de renda fixa, todo e qualquer título de renda fixa será sempre um empréstimo. Todo e qualquer título de renda fixa será sempre, em todos os casos, um empréstimo. CDCC, você vai lá e aplica na caderneta de poupança. Você está emprestando dinheiro para alguém comprar habitação, né? A caderneta de poupança é o funding da habitação. Então, se você tem um imóvel financiado de até R$1,5 milhão de reais, esse dinheiro veio de alguém que tem dinheiro na caderneta de poupança. Se você não gosta da poupança, você quer aplicar num tesouro Selic. O que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para o governo financiar as suas atividades.
Se você gosta do mercado de crédito privado, você for lá e fez uma aplicação de uma debenture, você está emprestando dinheiro para uma empresa aplicar nas atividades dela. Se você gosta de títulos bancários, você comprou uma LCA, uma letra de crédito do agronegócio, você está emprestando dinheiro para algum fazendeiro no Brasil, tá? Todos esses caras aqui são empréstimos. E quando você tem um empréstimo, surge o... Opa, volta aqui, ó. O principal risco da renda fixa, que é o risco de... Manda aqui para mim no chat, nos comentários, qual que é o principal risco da renda fixa? É o risco de... Qual que é? Ó, é o risco de crédito. Atenção, que isso aqui cai na prova, tá? O principal risco da renda fixa é o risco de crédito, que é o risco de alguém não te pagar. É o risco da Argentina, senhoras e senhores, né? E aí, bom, todo título de renda fixa é um empréstimo, né? E o principal risco é o risco de crédito, o risco de não te pagarem, tá? E aí, a possibilidade de retorno, né? Quando a gente fala de renda fixa, olha que louco, tá? A forma da remuneração é fixa. Ó, pelo amor de Deus, tá? Escreve aqui pra mim no chat, escreve nos comentários embaixo. Cara, vocês sabem que eu adoro dar aula, eu amo ser professor e eu falo muito de andragogia, que eu ensino para adultos. Adulto tem que botar a mão na massa, então escreve, pelo amor de Deus. Ó, a renda fixa não é fixa. A renda fixa não é fixa. A renda fixa não é fixa. O que é fixa é a forma de remuneração. Isso significa que... Kleber, eu posso investir em renda fixa e perder dinheiro? Sim, você pode perder dinheiro investindo na renda fixa. Porque existe um negócio chamado de marcação a mercado, que a gente vai falar mais pra frente nessa aula. Existe também o risco de crédito, que é o risco do cara não te pagar. Então, o que é fixo é a forma da remuneração. A gente pode perder dinheiro na renda fixa. E um próprio título de renda fixa, ele pode ter 3. Que nem o meu filhinho de 3 anos fala 3. Ele não consegue falar 3 sem mostrar nada disso. 3 formas diferentes de remuneração. Ela pode ser pré-fixado. Opa, ela pode ser pré-fixada. Ela pode ser pós-fixada. Ou ela pode ser híbrida. O que é uma remuneração pré-fixada? É que você sabe exatamente o valor acordado. Você vai receber, por exemplo, se você aplicar numa LTN, que é um título pré-fixado do Tesouro Direto, você vai receber 15% ao ano. Gente, vou escrever aqui em preto, tá? Presta atenção, tá? Se mantiver... Eu tenho que deitar aqui que eu sou canhoto, tá? Até o vencimento. Até o vencimento. Se resgatar antes, pode perder dinheiro, tá? Então, LTN, exemplo aqui, ó, 15%. É pré-fixado. O que é uma coisa pós-fixada? Uma coisa pós-fixada é que ela está atrelada a um índice, né? Qual que é o exemplo? Atrelado à taxa Selic ou atrelado ao DI. Esse aqui é um título pós-fixado. O híbrido, como diria meus amigos mineirinhos, é um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Ela é uma parte pré e ela é uma parte pós. A parte pré, né? Vamos pegar o principal título pré-fixado, uma NTN B2045. É o título que eu mais gosto, tá? Ele vai estar pagando 7% ao ano, que é a parte pré, mais uma parte pós, que é o IPCA. Tá? Então, esse aqui é um título híbrido. Ele tem uma parte pré-fixada e tem uma parte pós-fixada. Isso aqui é um título híbrido, né? Ele é meio-meio, beleza? Bom, e aí, galera, quando você está emprestando dinheiro para alguém, tem algumas coisas essenciais, né? Você quer saber o prazo, né? Vai emprestar um dinheiro para um parente. Vai me pagar quando?
Essa é a principal pergunta. Vai me pagar quando? Então, a gente tem que ter um prazo. Qual que é a remuneração? Bom, a remuneração é a pergunta que a gente respondeu aqui em cima. Se ela é híbrida, se ela é pós-fixada ou se ela é pré-fixada. E qual que é a garantia, né? A garantia de emprestar um dinheiro para um parente é que você não vai receber de volta. Mas, por exemplo, vamos pensar aqui que você está comprando um carro financiado. O que o banco tem com você? O que o banco tem com você, de certa forma, é um investimento, não é verdade? Poxa, ele está te emprestando um dinheiro para receber uma taxa de juros. Então, na ótica do banco, é um investimento. E aí, ele vai ter uma garantia. Qual que é a garantia? A garantia é o carro. Agora, quando você na pessoa física, você faz um investimento. Bom, pensa o seguinte, você vai investir num CDB de um banco. Qual que é a garantia? Tem a garantia do banco de ser uma empresa idônea e tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Se você for investir no Tesouro Direto, tem a garantia soberana da União, que a União vai te pagar. Até porque se a União não te pagar, cara, tenha dólares, né? Tenha dólares. É sempre bom ter dólares, tá? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E, cara, quando a gente fala de renda fixa, que não é fixa, existem outros riscos, tá? Óbvio que o principal risco que a gente tem é o risco de crédito, que basicamente é o risco de alguém não te... Agora, a gente tem risco operacional, a gente tem risco de mercado, a gente tem risco de liquidez, né? Então, quais são os outros riscos que existem na renda fixa, tá? E, galera, isso aqui é uma paradinha que é legal vocês anotarem, tirarem print, escrever no chat se você não tem um bloco de notas, né? Qualquer coisa dessas aqui, porque esses são os 5 riscos da renda fixa que serão cobrados na sua prova, né? Então, poxa, a gente já aprendeu lá do risco de crédito, né? Quais são os outros riscos além do risco de crédito? O risco operacional. O que é o risco operacional? É o risco de dar algum BO no dia a dia, né? Bom, imagine você que você está fazendo um contrato de empréstimo, você é o gerente do banco e é um empréstimo com um avalista, ou seja, se o teu cliente não pagar, um parente, amigo dele vai pagar. E aí você esqueceu de um pequeno detalhe. Você só não pegou a assinatura do avalista. É um risco operacional, ou seja, se você não tem a assinatura do avalista, você não pode cobrar o avalista, não é verdade? Então isso aqui é o risco operacional, né? O que é o risco do mercado? O risco do mercado é o risco da volatilidade. Bom, e a volatilidade vai acontecer sempre que a gente tiver uma variação da taxa de juros, né? O que é isso? Bom, a gente está com uma taxa de juros hoje de 11,25 pontos percentuais. Na semana que vem, nós teremos uma reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, que é quando decidem qual será a nova taxa de juros. Provavelmente a taxa de juros vai subir. Devemos ter uma taxa de juros que deve subir 0,75 ou 1 ponto percentual. Quem tem um título pré-fixado vai perder grana. Quer entender como? Eu vou falar daqui a pouquinho, tá? O risco de liquidez, né? O que é um risco de liquidez? O risco de liquidez é, basicamente, você não ter disponibilidade para pagar, né? Vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala de investimentos, você pode investir num CDB de um banco ou você pode investir em imóveis, né? Deixa eu fazer um exemplo melhor, né? Você pode investir só em imóveis, né? Eu gosto de imóveis. Bom, e você tem R$1 milhão, ok? Tem R$1 milhão aqui. E você tem duas opções, tá? Você pode investir aqui em um imóvel de R$1 milhão, de R$1 milhão, ou você pode investir aqui em 10, vamos chamar de 10 kitnets, que custam R$100 mil cada um, tá? Qual você acha que é mais fácil de transformar em dinheiro? A liquidez, ou o risco de liquidez, é a facilidade ou a dificuldade que a gente tem de transformar alguma coisa em dinheiro. E aí, o que você acha que é mais fácil de transformar em dinheiro? Um imóvel que custa R$1 milhão ou um kitnet que custa 100 mil? Poxa,
Das pessoas que você conhece, quantas pessoas teriam a capacidade de comprar um imóvel de 100 mil reais? Bom, várias, não é verdade? A gente tem uma pirâmide que a base da pirâmide tem menos dinheiro. Agora, quantas pessoas você conhece que teriam capacidade de comprar um imóvel de 1 milhão de reais? Bom, são muito menos pessoas, né? Então, é muito mais fácil você transformar um kitnet em dinheiro do que um imóvel, né? O risco país, basicamente, é o risco do Brasil. Olha só, por exemplo, o Brasil está passando por um momento de que tem uma descrença se o Brasil vai conseguir pagar as contas. E aí o governo fez uma medida lá para cortar gastos. Cara, isso aqui tá ótimo. Só que qual que foi a grande cagada? Que eles pegaram e anunciaram o corte de gastos junto com uma medida de diminuir a arrecadação de imposto de renda. Cara, isso aqui é terrível, porque não adianta você cortar custo de um lado e aumentar do outro. Tá tudo bem, cara, não estou falando nem de política, eu estou falando que de um lado você corta os gastos, porque o governo não está conseguindo pagar as contas, e do outro você aumenta os gastos, né? Então, todo mundo ficou em pânico, porque, meu Deus, os caras não sabem o que estão fazendo. Então, o que aconteceu? O que é o risco país? O risco país está muito envolvido de um país não pagar as contas. Por exemplo, você vai investir na Argentina, você vai criar uma fábrica na Argentina, cara, só se você for louco, porque você sabe que o governo argentino não paga as contas, porque tem hiperinflação, porque tem um monte de regras lá que não tem como contratar, demitir, é muito burocrático, esse tipo de coisa, né? Então isso aqui faz parte do risco país, né? É um pouco de quão complexo é a gente investir em algum lugar, né? E o risco cambial está relacionado muito ao risco país, né? Porque o que aconteceu quando o governo divulgou essa medida aqui? O mercado não aceitou bem, o mercado malvadão, né? E aí o dólar explodiu. E qual que é o problema do dólar explodir? Porque se o dólar explode, outra coisa explode, que é a inflação. E a inflação, quem paga são os mais pobres. Então este aqui é um grande problema, tá? Quando a inflação dispara, quem paga são os mais pobres, porque vai aumentar o preço do pão, do combustível, tudo vai aumentar o preço. Então esse aqui é um problema muito sério. Então, justamente por isso que ser o presidente do Banco Central, gente, é uma responsabilidade que eu não gostaria para mim, tá? É muito pouco dinheiro para muita responsabilidade, né? Poxa, imagina, o cara não vai dormir de noite de tanta pressão que tem dos dois lados. E isso aqui é um negócio muito louco que, olha que importante, o risco de renda fixa, né, tanto o risco de crédito, de mercado, de liquidez operacional, estão presentes em todos os produtos de renda fixa. E cara, eu sou literalmente um pai para vocês, tá? Afinal de contas, a gente está aqui em dezembro e eu estou ao vivo para dar aula. Para dar aula de graça para vocês. Olha só, eu preparei um presente, ó. Prepara a teclinha do print screen aí, ó. Porque eu fiz um esqueminha aqui para você só tirar o print que vai te ajudar a memorizar. Ó, risco operacional, de mercado, liquidez, país e cambial. Kleber, não tem aqui um risco de crédito, porque o risco de crédito é muito fácil, tá? Então, tira o print aqui, ó. Manda, ó, tirei o print, ó. Risco operacional é um risco interno, com problemas internos ou externos que afetam o funcionamento, como erros de empregados, né, não pegou assinatura, ou falha dos equipamentos. Risco de mercado, mudança nos ambientes corporativos ou nas preferências dos consumidores que impactam as vendas, é um risco externo. De liquidez é incapacidade de converter ativos como estoque de alimentos sem perda significativa, afetando sua capacidade de pagar as contas, é um risco financeiro. E risco país, capacidade política e econômica do país sobre o negócio, como mudanças na afluência de turistas ou na importação de ingredientes, é um risco que a gente chama de geopolítico. E risco cambial, que são as flutuações de câmbio que afetam o custo de importações e, consequentemente, a margem de lucro de um restaurante. Esse aqui é um risco financeiro, beleza? Tirado o print, eu tenho que te contar uma parada aqui, ó. Galera, quando o pessoal vem aqui assistir a live e não dá o like, acontece um troço muito louco, cara. A galera chega lá no dia da prova e, cara, normalmente falta uma questãozinha, tá? Então, para que você não caia nessa maldição, faz o seguinte, ó, a gente tem mais de 100 pessoas ao vivo aqui, ó. Dá o like
te inscreve no canal, que vai que você faça a prova e falte uma questão, né? Faz que nem o Mike aqui, que foi aprovado de primeira, né? Então, dá o like e eu não posso deixar de lembrar aqui vocês que tem 7 dias grátis para vocês testarem todo o nosso material. Porque, cara, aula tá bacana aqui, vocês estão curtindo? Não, cara, tem 36 minutos de aula raiz, tá legal? Dá para entender as paradas que eu tô falando aqui ou eu tô te ensinando a decorar? Cara, se a aula tá legal, imagina o conteúdo dentro da plataforma, tá? Bom, e agora, galera, que você já tem uma compreensão macro sobre o que é renda fixa, quais são os riscos de um produto de renda fixa, o que afeta a taxa de juros, que consequentemente vai remunerar a renda fixa, a gente entra neles, nos produtos da renda fixa. E o primeiro produto que a gente tem que falar na renda fixa é um produto que eu tenho duas certezas. Número 1, é o produto mais antigo de investimento que a gente tem no Brasil. Cara, a caderneta de poupança foi criada em 1861 por Dom Pedro II. E a segunda certeza que eu tenho é: você já investiu na poupança. Cara, se você não investiu na poupança ainda, que me jogue uma pedra. Só que aí, a gente teve uma mudança muito importante no dia 4 de maio de 2012. Antigamente, a poupança rendia sempre 0,5% ao ano, mais TR. Bom, a gente teve uma mudança que foi o seguinte, ó. A partir do dia 4 de maio de 2012, a remuneração da poupança vai ser de acordo com a taxa Selic. Lembra que eu falei lá no começo da live que a taxa Selic é a taxa básica de juros, que remunera, que baliza tudo? Pois é, então baliza também a poupança. Bom, foi decidido que se a taxa Selic estiver maior que 8,5%, a remuneração continua de 6% ao ano mais TR, ou seja, vai render 0,50% ao mês para pessoas físicas. Se CRCC, a taxa Selic for menor ou igual a 8,5%, vai render 70% da taxa Selic. Por que isso aconteceu? Quando o governo precisou baixar a taxa de juros, isso aqui aconteceu lá no governo da Dilma pela primeira vez, era completamente inviável você baixar a taxa de juros e a poupança ficar fixada dessa forma. Por quê? Imagina que você tem um CDB que ia te pagar 5% ao ano. E a poupança ia pagar 6% ao ano. O que ia acontecer? Cara, todos os mercados de investimento iam migrar para a caderneta de poupança, porque ela ia render muito mais. Então, ia ser uma espécie de anomalia. Então, foi criada essa regra que, quando a taxa Selic for menor ou igual a 8,5%, ela passa a render 70% da taxa Selic, tá? Como 2012 faz tempo, né? Muitos de vocês, acredito que não eram nem nascidos, talvez, em 2012. Então, vamos levar aqui em consideração somente a remuneração nova, tá? Bom, e aqui, ó, presta atenção porque a gente tem um grande divisor de águas, tá? A remuneração da caderneta de poupança para a pessoa física é diferente da remuneração da caderneta de poupança para a pessoa jurídica. No geral, sempre que a gente falar que o investimento é isento de imposto de renda, a gente está falando que o investimento é isento de imposto de renda para pessoas físicas. As pessoas jurídicas não serão isentas de imposto de renda, beleza? E quando a gente fala da caderneta de poupança, isso aqui também acontece, né? Então, para a pessoa física, e isso aqui é cobrado na prova, tá? A rentabilidade é mensal, ou seja, são juros compostos. O que diz a regra da caderneta de poupança? Que é 0,50% ao mês mais TR. Só que aqui, ó, são juros compostos. Se a gente fizer os 0,5% aqui, elevando, multiplicando lá certinho, então a gente pode dizer que a poupança remunera 6,17% ao ano, tá? A data de aniversário é a data de aplicação dos recursos, tá? Então, a remuneração dela é mensal. Ou seja,
Eu estou gravando esse vídeo, né? A gente está ao vivo aqui juntos no dia 2 de dezembro de 2024. Se eu fizer uma aplicação hoje, eu vou receber os juros daqui a um mês. Ou seja, o aniversário vai ser no dia 2 sempre. Então, eu vou receber os juros no dia 2 de janeiro de 2025, tá? Essa é a mudança. E aí tem uma outra regra que diz o seguinte, ó. Presta atenção que essa aqui é legal. A remuneração se dá pelo menor saldo do período, tá? O que é o menor saldo do período? Né? Então, a gente tem aqui a data, deixa eu puxar mais para cá mesmo, se fica mais fácil de escrever mais bonitinho, tá? Dia 2 de dezembro de 2024, eu apliquei R$1.000 na poupança, ok? R$1.000. E aí, lá no dia 22 de dezembro de 2024, eu lembrei que eu não comprei nenhum presente de Natal para o meu filho, como um bom brasileiro, né? Vou comprar na última hora. E eu fui lá e saquei R$500 para comprar um presente para o meu filho, ok? Qual que ficou o meu saldo? Meu saldo aqui ficou de R$500. E aí, cara, eu me liguei que eu já tinha sacado o dinheiro, que eu só não comprei o presente. No dia 23 de dezembro, eu apliquei de novo os mesmos R$500, e aí o meu saldo passou a ser de volta de R$1.000. Só que o que acontece? A partir do momento que eu saquei aqui, ó, no dia 2 de dezembro, o meu saldo passou a ser de R$500. Então, o menor saldo no período entre 2 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025 passou a ser de R$500. E aí eu tenho uma outra data de aniversário, ó, dia 23 de dezembro, R$500. Então, lá no dia 23 de janeiro de 2025, eu vou ter os juros dos meus R$500, tá? Então, este aqui que significa o menor saldo do período, tá? E aí, para complementar a nossa historinha aqui, diz a regra que a caderneta de poupança é isenta de imposto de renda e IOF. Bom, e não vou entrar em detalhes de tributação nessa aula aqui, mas o imposto de renda, beleza. Agora o IOF só é cobrado a partir até 30 dias. Se a remuneração entra só no 30º dia, é só enrolation, porque ele já não ia ser cobrado mesmo, tá? Já na pessoa jurídicos, a rentabilidade é trimestral, ou seja, acontece uma vez a cada 3 meses. A data de aniversário continua sendo a data de aplicação dos recursos. A remuneração também é pelo menor saldo do período e não possui isenção de imposto de renda, tá? Exceção aqui que a gente tem são pessoas imunes, tá? Basicamente, no Brasil, pessoas imunes são igrejas, tá? Templos e religiões de qualquer culto no Brasil são isentos, tá? Então, se você tiver uma igreja, você não paga ZIP. Na dica, 0 de imposto, tá? E aí, o próximo produto que a gente tem que ver aqui, antes disso, né, a gente passa ao próximo produto, informações importantes, tá? Poupança. Possui garantia do FGC, então tem a garantia da instituição financeira mais da FGC, ou seja, se você colocar o dinheiro lá na poupança do Bradesco, Bradesco quebrou. Se o Bradesco quebrar, quebrou o Brasil, tá? Mas se o Bradesco quebrar, tem ainda o Fundo Garantidor de Créditos que vai limitar a sua perda até R$250 mil, tá? Então, R$250 mil você está garantido. Não tem incidência de IOF, já tinha falado, né? Aplicações em cheque consideram a data do depósito para o aniversário. É o investimento mais popular do Brasil, é o principal funding de financiamento imobiliário, né? Se vocês abrirem qualquer jornal de mídia que tenha um pouco de contexto financeiro, vocês vão ver que tem dificuldade de financiamento imobiliário. Por quê? Basicamente porque todo mundo está tirando o dinheirinho da poupança e levando para outra aplicação financeira, basicamente porque a poupança está rendendo muito pouco com uma taxa de juros alta. Então, as pessoas tiram dinheiro da poupança e vão botar um CDB, que rende bem mais, vão botar no Tesouro Direto. Então, isso causa um problema de funding, né? A gente falou lá no começo da aula sobre o que forma a taxa de juros, né? Tem que ter a oferta e a demanda. Então, a gente tem uma demanda, que as pessoas querem comprar casas, mas não tem crédito, ok? Bom, e a gente parte
para os títulos públicos federais. Os títulos públicos federais são um dos assuntos que mais caem na prova, até porque tem crescido bastante o interesse da população por tesouro direto, né? Bom, lembra que eu falei lá que a gente tem 3 formas de remunerar a renda fixa, né? A gente tem a forma pré-fixada, pós-fixada e a forma híbrida, beleza? Bom, e aí a gente tem uma sopa de letrinhas dos títulos, né? Nós temos aqui os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos. Você, como profissional do mercado financeiro, você tem que saber a sigla. A LFT, LTN, INTNF e NTNB. Como que você vai lembrar? Gente, se o T vem depois, ó, o Tzinho vem depois, então ele é pós-fixado, ok? O T vem depois, ó. Se o T vem antes do final, ó, uma LTN ou uma NTNF, ó, ele vem antes. Se você já sabe a remuneração antes, ele é pré-fixado. E se tem o Bzinho aqui, ó, ele é um B de bom, porque ele vai te proteger da inflação, tá? Ele te protege da inflação, então ele é um bom título, né, da inflação. Ele é bom porque ele te protege da inflação, tá? Então, LFT, LTN, NTNF, NTNB e NTNB principal. Gente, vamos aprofundar sobre esses caras aqui, ó. Vamos começar aqui pelo pós-fixado. Cara, essas características aqui são importantes, tá? Ó, primeiro, o Tzinho vem depois, ó. Depois. Se o Tzinho vem depois, ele é pós-fixado. Esse título vai te pagar a taxa Selic over. E aí, a gente tem 2 taxas Selics. A gente tem uma taxa Selic meta, que é definida pelo Copom. Até o pessoal me corrigiu ali, é 11,75 é a nossa taxa de juros atual, tá? Essa aqui é a taxa Selic meta. A taxa Selic over vem de uma parada chamada de overnight, que é o quanto que o dinheiro rende de uma noite para outra. Não é uma regra escrita, tá? Mas o overnight ou taxa Selic over, a taxa Selic over, normalmente é 0,10% a menos, tá? Então seriam 11,65, ok? Então, se a gente for aplicar no Tesouro Direto hoje, a gente vai render 11,65. Esse título foi lançado no dia 1º de julho de 2000 e tem o seu valor atualizado todos os dias pela taxa Selic over. Então, aplicou lá R$1.000 e foi corrigindo até hoje, tá? Em uns R$12.000 mais ou menos, tá? Ele é indicado para objetivos de curto prazo, tem uma menor volatilidade e o risco maior que ele tem é um risco de crédito. O nome popular dele é o Tesouro Selic. Então, objetivo de curto prazo, melhor coisa é Tesouro Selic. O risco de volatilidade dele é muito pequeno, né? Lembra que eu falei aqui no começo da live que você pode aplicar em um título de renda fixa e ele dá negativo? Bom, no Tesouro Selic, cara, a probabilidade disso aqui acontecer é 0,00001. Cara, desde que eu me conheço por gente, né, desde 1º de julho de 2000 que eu acompanho essa parada aqui, eu acho que teve 3 dias que ele rendeu negativo, tá? Então, é um título muito seguro para o curto prazo. Um carinha um pouco mais complexo é o ágio e o deságio que estão envolvidos, tá? O que é ágio? É uma cobrança adicional, como um pedágio. Diminui a rentabilidade do seu investimento. Um deságio é como se você estivesse do outro lado da moeda, ou seja, recebe um pedágio, aumenta a rentabilidade do seu investimento. E ao par é o fluxo livre, sem ágio ou deságio. Muito complexo, né? Vem comigo para esse print aqui, tá? Imagina a seguinte situação. Galera, quem não sabe, eu vi bastante gente aqui de Caxias do Sul, de Farroupilha. Gente, eu moro em uma cidade de Caxias do Sul, tá? Vocês sabem que por mais que eu seja professor da Top, que eu tenha fundado a Top, que eu ame a Top, eu faço parte aqui, acho que dá pra ver aqui na tela, faço parte aqui do Grupo Primo. Hoje a Top Invest é uma empresa do Grupo Primo e eu tenho outras funções dentro do Grupo Primo, né? Eu faço parte do board,
eu toco uma operação física, né? Eu faço parte da expansão física da Portfel no Rio Grande do Sul e toda semana eu tenho que ir para a capital, porque eu sou um menino do interior, eu tenho que ir até Porto Alegre, todas as semanas, né? Bom, para mim ir de Caxias do Sul a Porto Alegre são 120 quilômetros. O que eu vou gastar? Tempo, gasolina, deslocamento, blá, 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 tá? Só que tem outra coisa importante. Tem no caminho um pedágio, tá? Opa, escrever mais bonitinho, né? No caminho até Porto Alegre tem 2 pedágios. Gente, aí a pergunta é, se eu pago pedágio, eu fico mais pobre ou eu fico mais rico? Bom, o ágio, pedágio, né? Eu fico mais pobre. Agora, o negócio inverso, né? Se eu tenho um deságio, ou seja, se eu estou recebendo um pedágio, eu fico mais rico. Concordam comigo? Agora, o que é ao par? É basicamente sem pedágio. E olha que louco, tá? A partir do momento em que eu acesso o site do Tesouro Direto e tiro um print, ó. Tesouro Selic 2025. Aqui é a rentabilidade. Gente, se está rendendo Tesouro Selic mais 0,03, a pergunta é, eu fico mais rico ou eu fico mais pobre? Responde aí. Cara, eu uso a tag do Veloy. Mas a do Sicredi é legal. Se quiserem me dar uma tag de graça, aí eu tô aceitando, né? Sabem que tag é uma briga, né? Você ganha de graça, aí eles começam a cobrar, você ameaça que vai cancelar, e eles estouram a cobrança e fica de graça, né? Bom, gente, se eu tô ganhando Selic mais 0,03, eu tô ficando mais rico. Porque eu tô comprando aqui com deságio, tá? Eu tô comprando com deságio. Agora, e se a gente tivesse um Selic menos 0,03%? Aí, o que acontece? Estou ficando mais pobre. Eu estou pagando aqui um pedágio, né? Aí eu estou ficando mais pobre. Eu estou pagando um pedágio, na verdade? Então, esse aqui é o lance do ágio e deságio. Já quando a gente fala dos pré-fixados, qual que é a característica mais importante para você lembrar que é um pré-fixado? É o Tzinho vem antes, ó, LTN, NTNF, ó, o T vem antes. Se ele vem antes, ele é pré-fixado. Qual que é a grande diferença desses dois caras aqui, ó? A grande diferença é que se ele não tem cupom, ó, LTN, ó, e se ele tem um trocinho aqui, ó, ele é com cupom. Os dois títulos são idênticos, essa é a única diferença, ó. LTN é um título pré-fixado. O valor do vencimento é sempre R$1.000, tá? Sempre R$1.000. Indicado para objetivos de médio prazo, apresenta marcação a mercado e risco de volatilidade. Nome popular, Tesouro Pré-fixado. Como que é esse cara aqui, ó? O fluxo de caixa dele é, você aplicou, no final você vai receber R$1.000. A NTNF, ó, nome popular, Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, porque cada 6 meses você vai receber juros. Como é que é o fluxo de caixa dele, ó? Aplicou, ó, e lá no final você vai receber R$1.000. E cada um desses aqui você vai receber R$ 48,80, tá? O título é pré-fixado com cupom de juros, ou seja, o cupom de juros é 10% ao ano ou 4,88 ao semestre. Valor do vencimento sempre R$1.000. Indicado para objetivos de médio prazo, apresenta marcação ao mercado e menor risco de volatilidade comprada da LTN, tá? O que é essa parada aqui de marcação a mercado, tá? Imagina o seguinte, cara, quando a gente fala de um título pré-fixado,
ele sempre vai valer R$1.000 no vencimento, tá? Então, a gente sabe aqui, até eu vou botar em preto aqui, ó. Ele sempre vai valer aqui, ó, nesse ponto, R$1.000, tá? Vamos fazer um exercício mental aqui, tá? Vamos pensar que a taxa de juros é de 10% ao ano e que a gente tem um ano. Vamos fazer uma conta de padeiro. Se a gente tem aqui, ó, um ano, R$1.000 menos 10% dá quanto? Cara, esse título aqui valeria hoje R$900, ok? Até aqui tá bem simples, né? Agora, e se a taxa de juros fosse para 20% ao ano? Se a taxa de juros for para 20% ao ano, quem comprou isso aqui vai ter lucro ou vai ter prejuízo? Cara, esta pessoa aqui, que é o cenário de quem comprou um tesouro pré-fixado hoje, se subir a taxa de juros, esse cara aqui vai ter um prejuízo. Porque agora, trazendo a valor presente, esse cara aqui vai valer R$800. Porque se ele vale sempre R$1.000 no vencimento, a gente está trazendo esse cara a valor presente. Agora, olha que interessante. E se a taxa de juros cair? Se a taxa de juros for para 5% ao ano? Desculpa, galera. Aí esse título vai valer hoje R$950. Então, esta marcação a mercado aqui é o que pode fazer você ter uma aplicação de renda fixa e perder dinheiro, ou você ganhar rios de dinheiro. Galera, essa explicação aqui, né, sendo um pouco curto, espero que vocês tenham entendido, só que não posso me alongar muito, porque já estamos com 1 hora de live, tá? Então, é assim que funciona a marcação a mercado. Se não ficou muito claro, dá algum YouTube aqui, marcação a mercado, depois... Tem vários vídeos meus explicando marcação ao mercado bem com detalhezinho, a gente faz conta, Excel, planilha, blá blá, confusão, tá? Mas é só para você entender o contexto, tá? Já os títulos públicos híbridos, né? Lembra dos híbridos? Híbridos. Eles têm uma mistura. Tem uma parte pré-fixada e uma parte atrelada à inflação. Então, é um título pré-fixado com correção do valor principal pela inflação. O valor inicial é de R$1.000, sendo corrigido desde 15 de julho de 2000 pelo IPCA. É indicado por longo prazo, apresenta uma marcação ao mercado, risco de volatilidade devido ao vencimento longo. O nome é popular, Tesouro IPCA+. Ó, que importante, ó, objetivo de longo prazo. NTNB, ó, lembra que, ó, esse aqui é sem cupom. Esse aqui, ó, é com cupom, né? Então ele vai fazer o investimento, vai receber. Como é um título longo, vai ficar anos e anos recebendo semestralmente, depois ele tem um valorzão lá, né? Então qual que é a diferença? Ele vai ter aqui um cupom de juros de 6% ao ano, ou 2,96 ao semestre, valor inicial de R$1.000, sendo corrigido desde 15 de julho de 2000, né? É tudo igual. A única diferença é que esse aqui tem, ó, com juros semestrais, tá? E aí, a gente tem aqui, nesse momento, 5 títulos públicos federais diferentes. O governo pensou. Eu acho que essa galera que está fazendo prova de certificação tem muito pouca coisa para estudar. Aí, eles inventaram mais dois. Mais 2 títulos, que são, basicamente, o Renda Mais e o Educa Mais, tá? Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem um título, sem cupom. Então a gente vai fazer uma aplicação e no final tem o resgate. A gente tem os títulos com cupom, que você faz uma aplicação e aí você tem cupons semestrais, então, cupom semestral e resgate. E a gente tem aqui
modelo dos novos títulos. Como que funciona o fluxo de caixa desses caras? Você vai fazer uma aplicação, vai esperar um tempão, espera um tempão, e aí vai ter um monte de cupons, só que os cupons deles são mensais, ó, um monte de cupomzinho aqui, ó. Cupons, opa, deixa eu escrever mais bonitinho aqui, né? Cupons mensais, ó. Cupom e cupomzão. Opa, quer dizer, não tem cupomzão, tá? Ele vai aqui até acabar. Por quê? Esses novos títulos aqui são o Renda Mais para Aposentadoria e o Educa Mais para Faculdade, tá? Então, esses dois aqui são os dois novos títulos que a gente tem, beleza? Como que eles funcionam? Vamos lá, um a um, ó. Opa, deixa eu pegar minha caneta de volta, ó. Renda Mais. Ele é um título pré-fixado com a correção do valor principal pela inflação, R$1.000, 15 de julho de 2000, ó. Indicado para complementar a aposentadoria. O nome do título é o início do pagamento. Por exemplo, a gente tem Tesouro Renda Mais 2040. Em 2040, ou seja, no dia 15 de janeiro de 2040, você vai começar a receber a amortização dos juros mais o principal em 20 anos. Ou seja, o último pagamento no dia 15 de dezembro de 2059. Basicamente eu quero me aposentar em 2040. Em 2040 eu vou ficar 20 anos recebendo o dinheiro que eu fui aplicando. Então, ele é recomendado para complementar a aposentadoria. Já o Educa Mais tem o mesmo modelo, só que ele é para o custeio do ensino superior. Ó, mesmas características tudo. Exemplo, Educa Mais 2040. 60 meses. Por que 60 meses? Que um é para aposentadoria. Esse aqui é para faculdade. A gente acredita que em 5 anos a pessoa vai se formar. Então vai ficar 5 anos recebendo. Então, 60 meses, beleza? Esses aqui são os dois novos títulos que são super importantes. E aí, a gente passa aqui para os títulos corporativos. Gente, os principais títulos corporativos que a gente tem são as debêntures. Kleber, cadê LCI, LCA, CRI, CRA? Cara, são outros 500, tá? São títulos muito mais ligados a instituições financeiras. Os títulos corporativos são emitidos diretamente pela empresa, que são as debêntures ou notas promissórias. Esses títulos são diferentes, tá? Debêntures são para longo prazo, tá? Ó, debêntures, longo prazo. Longo prazo. Nota promissória são para curto prazo, ok? Quando a gente fala de debênture, a gente tem 4 tipos. Pode ser uma debênture simples, ou seja, é só um título de renda fixa. Pode ser uma debênture conversível ou permutável, que basicamente é a mesma coisa, né? Tem várias regrinhas pequenininhas, mas a prova não especifica tanto essa cobrança. Basicamente, eu posso comprar uma debênture de Petrobras. Vai ter uma cláusulazinha lá que daqui a 20 anos eles vão corrigir esse valor e podem transformar esse valor em ações. Ou seja, ela é conversível ou permutável. Tem a debênture incentivada, né? Lembra que quando a gente fala do mercado do agro, quando a gente fala do mercado imobiliário, são mercados super importantes porque eles geram muito emprego, renda, distribuição de renda, né? Então, são incentivadas. As debêntures para o agro, para o mercado imobiliário, para telecomunicações, para infraestrutura, para vários setores importantes, que são muito importantes para a economia, como geradores de emprego, distribuição de renda, são incentivadas, né? Então, essas debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda, tá? Podem ser emitidas por sociedades anônimas,
não financeiras, ou seja, um banco jamais pode emitir uma debênture. Jamais, tá? Banco jamais pode emitir uma debênture. Jamais, 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 tá? Os bancos não podem emitir debêntures. Eles somente podem intermediar, ou seja, se eu sou uma empresa de educação, né, o grupo primo vai emitir uma debênture, eu preciso de um banco de investimento. O banco de investimento vai intermediar, mas a debênture é minha, tá? E são financiamentos para o longo prazo da empresa. Longo prazo da empresa, tá? As debêntures não possuem garantia do FGC. Sabe por quê? Ó, o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, ele tem garantia para os bancos. Como esse aqui é um título que não é emitido por banco, é um título que é emitido por empresas não financeiras, não tem garantia do FGC. Tem outra garantia, pode ser uma garantia real, ou seja, a empresa vai deixar um bem preso que não pode ser negociado. Por exemplo, eu preciso de um empréstimo para lançar a área de concursos públicos da Top Invest. O que eu vou fazer? Eu vou tomar um empréstimo e dizer, olha, meus queridos e amados alunos, vocês querem me emprestar um dinheiro? Não, Kleber, você tá louco? Tá, já sei. Mas eu vou te dar a minha casa em garantia. Bom, isso aqui é uma garantia real, tá? Pode ser uma garantia flutuante. Olha só, a minha casa é meio punk. Eu não tenho outro imóvel nesse momento, mas olha só, eu te deixo a minha casa. Agora, se eu quiser tirar a minha casa de garantia, eu te dou outro bem na garantia. Ah, a Top Invest evoluiu e a gente comprou a sede da Top Invest. Então vai deixar de ser a casa do Clebão para ser a sede da Top Invest. Então, tem uma garantia real, só que também pode ser substituído. Tem a garantia quirografária ou sem preferência. Aquilo lá que você vai lá nos caminhões e diz, la garantia soy yo, né? Ou seja, você vai acreditar basicamente na minha palavra. Se a Top Invest quebrar, você vai entrar na fila de recebimento, né? Primeiro aos funcionários, depois não sei o quê, depois não sei o quê, depois não sei o quê, depois não sei o quê. Ou seja, entra na fila. E garantia subordinada, né? Esse aqui costuma ter uma rentabilidade muito maior, né? Ou seja, a rentabilidade desse cara costuma ser bem maior. Por quê? Ele é o último a receber, né? Basicamente, é o subordinado, né? Como se fosse o soldadinho, né? Você tá lá no quartel, tem um general, capitão, um tenente-coronel, coronel, sei lá, a ordem, mas a gente sabe que o soldado é o soldado raso, é o cara que só obedece. Então aqui a garantia subordinada tem o maior risco, é o último que vai receber. Se tem um risco maior, tem normalmente também uma remuneração maior. E por fim, as notas promissórias são os títulos que são de curto prazo, ou seja, ação para financiar um curto prazo, beleza? Bom, e aí, o título de renda fixa emitido por companhias não financeiras com objetivo específico de capital de giro a curto prazo, ou seja, debênture para longo prazo, nota promissória para curto prazo, beleza? Regra clara quanto ao prazo. No máximo 360 dias. Em compensação, uma debênture, o prazo mínimo deve ser 360 dias, né? Pode ter apenas um vencimento por série e uma exceção é uma oferta pública com esforços restritos para regulamentação específica que contém a presença de um agente fiduciário. E aí, galera, a gente começa a entrar na tributação. Segue a regra geral de renda fixa e a alíquota mínima é de 20%, porque é um título de curto prazo. Antes de entrar na tributação, a gente precisa falar também dos títulos bancários. Só que, cara, os títulos bancários e a tributação vai ficar para a próxima live. Então faz o seguinte, já te inscreve no canal, dá o like, tem uma playlist com essas lives aqui, então dá uma olhada por aqui, se inscreve no canal que você vai acabar recebendo. E não deixe de fazer o teste 7 dias grátis, porque, cara, a aula foi foda, né? Foi foda, né? Concorda comigo? Gostou da aula? Dá um like, escreve sim aqui, só pra mim saber se você curtiu. Cara, tô dezembro te dando aula de graça, pelo menos responde. Só isso que eu te peço, cara. E se a aula de graça é tão boa, cara, imagina a aula paga, né? E eu só posso perguntar, se você não é meu aluno ainda, é porque você não vai com a minha cara, né? Então faz o teste 7 dias grátis, vai lá ver se você curte. A galera vai deixar o link aqui na descrição. No chat, em todos os lugares aqui, até sinal de fumaça a gente manda aqui, tá? Galera,
não deixem de aproveitar a assinatura, porque é uma forma que você pode estudar 30 dias, ser aprovado em 30 dias, não precisa pagar um valor absurdo num curso, porque eu quero aqui é mais te ajudar, né? A gente cresce muito aqui na Top com indicação boca a boca. Você pode ver aqui no chat, roda se você está vendo na reprise, cara, tem muita gente que foi aprovada. E é isso que eu quero, que você seja aprovado, porque a certificação vai transformar a tua vida. Beleza, galera? Um beijo, um abraço, até a próxima e tchau!